Neste vídeo eu vou te mostrar 5 atividades para reduzir a violência e promover o desenvolvimento da consciência e da convivência ética nas escolas. Se você chegou neste vídeo e ainda não assistiu o vídeo anterior sobre as 5 coisas que aumentam a violência nas escolas, eu recomendo que você pare, volte no vídeo anterior, porque não vai adiantar nada você aplicar as atividades que eu vou te mostrar aqui sem que você pare de fazer aquilo que provoca com que os seus estudantes toquem o terror na sua sala de aula. Então se concentra primeiro em parar de fazer o que dá errado para depois aplicar o que dá certo. Item número 1, cooperação. Nos jogos cooperativos, o objetivo é a ajuda mútua para que a resolução de um problema seja alcançada. Todos saem ganhando quando um grupo alcança seus objetivos em comum. Mas Lídia, cooperação é uma atividade? Não exatamente, mas calma, porque você vai sair daqui com toda uma categoria de possibilidades infinitas de atividades cooperativas para aplicar com os seus pequenos estudantes. Então não se desespere, porque se você ainda não entender como aplicar atividades cooperativas em sala de aula, no final desse vídeo eu vou dar alguns exemplos práticos e colocar alguns links para você se familiarizar com esse tipo de atividade. A ideia principal dos jogos cooperativos surgiu na educação física, mas também podem ser aplicados na matemática, quando vários estudantes se reúnem para decifrar uma equação mais complexa e fazem as contas juntos e dão ideias e sugestões, ou também na língua portuguesa, quando um grupo se reúne para fazer uma poesia coletiva, onde cada estudante complementa a rima que foi deixada pelo seu colega anterior, criando algo compartilhado e coletivo. Mas se você quer mesmo que a sua sala de aula seja cooperativa, você, educadora, educador, vai precisar abrir mão do seu posto de chefe, porque na realidade, em ambientes cooperativos, o professor se torna um facilitador da aprendizagem. O que significa isso? Que você vai proporcionar que os seus estudantes aprendam uns com os outros e não somente com você. Não é você que vai mandar eles aprenderem alguma coisa. Eles vão aprender uns com os outros, entre si, na relação com o ambiente que você vai proporcionar. O planejamento é todo seu, você vai continuar sendo responsável pela aprendizagem, mas você não vai mandar, não vai fazer aquela pressão, coerção para os seus estudantes aprenderem alguma coisa. Eles vão aprender com mais fluência, com mais disposição, com mais respiro, com mais flexibilidade. Então temos aqui uma tirinha da Mafalda, onde um vendedor pergunta se o chefe da família está, e ela fala: aqui nesta família não há chefes, não somos uma família cooperativa. Item número 2, expressão. As atividades de expressão dos sentimentos são instrumentos de autoconhecimento que podem ser desenvolvidas para atribuir valor a si mesmo e ressignificar as relações. O que são atividades de expressão dos sentimentos? São atividades em que você reflete a partir de sons, cores, imagens, pinturas, atividades artísticas, música e dança. Quando você tem experiências sensoriais que te remetem aos sentimentos, que te remetem a lembranças, tudo isso pode ser usado como atividades de expressão dos sentimentos,
colagens, modelagem, atividades sensoriais que despertam sabores, aromas. Tudo isso nos remete a lembranças, tudo isso nos remete a sentimentos e nos faz identificar o que estamos sentindo no momento. Como eu posso transformar meus sentimentos em relação a alguma coisa que me desagrada? É isso que essas atividades proporcionam. Item número 3, diversidade. Valorizar as diferenças em jogos de representação de papéis sociais ou peças teatrais que trabalham ações de respeito, justiça e generosidade. São atividades que valorizam a diversidade, em que cada pessoa apresenta suas diferenças e o que consegue fazer de melhor para o grupo com elas. Podem ser utilizados jogos de cartas, jogos de tabuleiro, peças teatrais ou jogos de representação social, contanto que esses jogos eles sejam cooperativos e não competitivos, como a gente viu anteriormente naquele vídeo anterior. Cada personagem do jogo vai utilizar as suas diferenças para ajudar o grupo para alcançar os objetivos propostos na aprendizagem. Item número 4, inclusão. Atividades de diálogo e esclarecimento sobre igualdade, equidade, a avaliação do dia, com questões como: que bom, para dizer o que estava adequado, que pena, para dizer o que não está tão legal assim, e o que tal, sugerindo modificações para melhorar o ambiente em que convivemos juntos. E também os círculos de paz e justiça restaurativa. As atividades de inclusão, elas devem ser adaptadas de acordo com as deficiências dos participantes em questão. E também podem ser utilizadas atividades sensoriais, porque quanto mais estimulamos sentidos diversos como a audição, o tato, o olfato, o paladar, tudo isso nos faz pensar e refletir o que é importante para o outro. Para, por exemplo, uma pessoa cega, eu estimulo outros sentidos como a audição. Para uma pessoa surda, eu estimulo os sentidos da visão através das linguagens de sinais, etc. O mais importante nas atividades inclusivas é que nós possamos abrir o diálogo e dar a voz para que os próprios participantes contribuam com aquilo que é importante para desenvolver a integração dessas pessoas nos grupos que estamos trabalhando. E aqui temos uma tirinha do Armandinho, onde se fala: o rótulo mostra os ingredientes de um produto. Já quem coloca rótulo nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. Ou seja, vamos tentar nos livrar dos rótulos. E vamos fazer mais uma reflexão com o Armandinho? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigada, Nelson. Frases de Nelson Mandela. A inclusão é uma atitude que não contempla apenas pessoas com deficiência, mas também grupos que sofrem de discriminação étnica e racial. E aqui temos também uma outra figura, uma figura que nos mostra as questões da desigualdade no acesso desigual às oportunidades. Quando tentamos alcançar a igualdade e aplicamos ferramentas de assistência uniformemente distribuídas, que também não atinge o ideal, temos a equidade, quando essas ferramentas são customizadas para identificar e corrigir as desigualdades, e temos a justiça,
que visa corrigir o sistema para que se ofereça igual acesso tanto a ferramentas quanto às oportunidades. Tudo isso deve ser trabalhado em relação à inclusão. Item número 5, a empatia. Surge nos ambientes em que os 4 itens anteriores já estão instalados. E, de acordo com o Armandinho, é preciso ter sensibilidade, informação, imaginação, superar o comodismo e o medo, rever antigos conceitos e até ser capaz de sentir o que o outro sente. As atividades para se trabalhar a empatia reúnem todas as outras anteriores: a cooperação, a expressão dos sentimentos, as atividades de diversidade cultural e social, as atividades de inclusão, as atividades sensoriais, etc. Tudo isso contribui para a construção da empatia, ou seja, são atividades interdisciplinares e transdisciplinares. Mas, Lídia, deve ser muito difícil encontrar atividades que contemplem todos esses pré-requisitos. O que fazer? Quer aprender uma atividade que reúne todos esses requisitos e ainda ajuda na sua saúde mental? E além de promover a convivência ética entre os seus estudantes, você vai promover a sua própria saúde mental.